Olá, eu sou Sofia Santos de Lima. Eu vou apresentar o projeto de iniciação científica Adoecimento Mental em Professores de Escolas Públicas do Distrito Federal, da cota institucional do UniCeub. O trabalho foi desenvolvido por mim, que sou aluna bolsista do curso de Medicina, pela Caroline Teodoro Cruz, aluna voluntária do curso de Medicina, e foi orientado pelo Dr. Gustavo Carvalho de Oliveira, professor do UniCeub. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido com a categoria docente, que já é sabidamente uma das mais afetadas com ambientes ocupacionais desafiadores e altas exigências de produtividade profissional. Ensinar é uma atividade, em geral, altamente estressante, com repercussões evidentes na saúde física, mental e no desempenho profissional dos professores. O adoecimento mental dessa categoria é um problema cada vez maior em diversos países. Com essa pesquisa, objetivou-se compreender o processo de adoecimento mental em professores de escolas públicas do Distrito Federal. Então, esse trabalho ele consistiu de um estudo transversal do sofrimento mental de 262 professores do ensino público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que assinaram o nosso termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UniCeub. A aplicação dos questionários ela ocorreu do dia 10 de dezembro de 2020 ao dia 17 de junho de 2021. Foram utilizados questionários Self-Report Questionnaire, que é um instrumento proposto pela OMS para detectar morbidade psiquiátrica e distúrbios psíquicos menores. O inventário de ansiedade de Beck, que é uma escala de autorrelato que mede a intensidade de sintomas de ansiedade. O inventário de depressão de Beck, que é uma escala também de autorrelato, referentes a tristeza, pessimismo, sensação de fracasso, entre outros. E, por fim, foi também aplicado um questionário autoelaborado para informações sociodemográficas e de morbidade autorreferida. Foram relacionados todas essas variáveis pelos testes Q-quadrado, exatos de Fisher e Cushall-Wallace. Então, como resultados, a gente conseguiu perceber uma associação da presença de doenças osteomusculares com a presença de distúrbios menores psíquicos e sintomas de depressão. Também houve uma associação entre as queixas otorrinolaringológicas com a presença de níveis anormais de sintomas de ansiedade e depressão. Foi confirmada a relação entre gênero e a presença de distúrbios psíquicos menores e de sintomatologias depressivas, sendo expressivamente mais frequente no sexo feminino. Também houve uma associação significativa entre levar trabalho para casa e a presença de sintomas de depressão, ansiedade e distúrbios psíquicos menores. Nesse gráfico, a gente consegue perceber a comparação nos níveis de sofrimento mental entre homens e mulheres, e a prevalência é maior no sexo feminino em todos os 3 casos. Nessa tabela, a gente consegue entender as doenças ocupacionais que mais tiveram prevalência nessa amostra. Em primeiro lugar, foi o adoecimento mental, com 75,5% de prevalência. Na tabela 3, a gente consegue também compreender o tipo de sofrimento mental dos professores da rede de ensino do DF. Os distúrbios psíquicos menores e a depressão leve a severa foram os mais prevalentes, com 66,03%, seguido da ansiedade leve a severa, com 55,73%. Na conclusão, a gente conseguiu detectar níveis elevados de adoecimento mental nessa amostra, superiores aos encontrados em outros grupos de professores em outros estados do Distrito Federal e em outras categorias profissionais em outros grupos populacionais. Esse adoecimento mental, ele se revelou uma causa importante de absenteísmo nessa população específica. Também gostaríamos de ressaltar a diferença que houve entre o gênero feminino e o gênero masculino. Uma das hipóteses levantadas seria a sobrecarga de trabalho doméstico, como um dos possíveis fatores que aumentam a vulnerabilidade das mulheres. Uma outra coisa que gostaria de ressaltar são as doenças relacionadas ao ofício como professor, como a disfonia, rinite, sinusite, tendinite, lesão por esforço repetitivo, lombalgia e artrite. Uma outra coisa interessante foi o fato de levar trabalho para casa ter sido relacionado com a exaustão profissional. Por fim, os pesquisadores gostariam de ressaltar a necessidade de ampliar a investigação para que seja possível a compreensão mais profunda da gênese do sofrimento mental dos professores, tanto nas esferas individuais, coletivas e estruturais. Obrigada.